Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma semana de Lives Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma semana de lives Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta, aqui ao meio-dia. Hoje estou começando um pouquinho atrasado, manhã de mentorias, mas estou aqui para a gente começar essa conversa. Diz de onde você está falando. Oi, Nadir, seja bem-vinda, bom dia, que bom você por aqui, quanto tempo. Então a gente vai falar hoje sobre comparação, como parar de se comparar, como parar de se comparar. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar os medos e voltar a agir com coragem. Se isso te interessa, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar desse ladrão, que é, essa ladra que é a comparação, é sobre isso que a gente vai falar em mais uma live Vida de Coragem. E como eu sempre digo aqui para você, a importância de você refletir sobre a sua vida, você refletir sobre o que você está fazendo, se a vida que você vive hoje é a vida que você gostaria, né, que os seus filhos tivessem, as pessoas que você ama. E se você não gostaria que, por exemplo, seus filhos tivessem a vida que você está vivendo hoje, tenho certeza que a vida não está boa para você. Então, por favor, vamos começar a se mexer. A vida vale muito e a gente precisa de coragem para seguir com essa vida, mas não a coragem heróica, a coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação, coragem para você sustentar suas mudanças, coragem para você colocar limites nas outras pessoas, para você cuidar de si. Isso é a coragem, mas a coragem que vem da ação com preparação e não da coragem do impulso. Tá bom? Faz sentido? A Nadir é de Cuiabrasa, grande Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá, adoro Cuiabá, fui algumas vezes e é uma cidade muito quente, né? Por isso esse apelido Cuiabrasa, mas é uma cidade muito bonita mesmo. Pelo menos aonde eu estive, algumas vezes eu tinha um mentorado aí em Cuiabá e gostava muito de viajar para Cuiabá, apesar do calor, mas uma cidade encantadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos começar então a falar sobre como parar de se comparar. A gente vai começar com uma frase como eu trago aqui sempre. A comparação, abre aspas, é a ladra da alegria. A comparação é a ladra da alegria. E por que a comparação é um tema muito importante para quem realmente quer fazer uma mudança de vida, que quer sustentar as suas decisões? Porque a comparação, ela muitas vezes tira a sua motivação. Escreve aí, motivação. Motivação é o motivo para você agir. Então você pensa em algo que não está bom na sua vida, você pensa em algo que está te incomodando, e aí você de alguma maneira cria essa motivação para falar, eu não quero mais isso. Um exemplo muito comum, você não está satisfeito com a sua saúde física, você não está satisfeita com a imagem que você olha ali no espelho, e aí você constrói uma motivação de que não, agora essa semana eu vou começar a academia, eu vou começar a ter uma boa alimentação, boa, Nadir, motivação, eu vou começar a me cuidar. Maravilha, motivação. Então a motivação ela é muito importante para a gente iniciar processos, né? Para que a gente comece a nos movimentar. Lembra de uma coisa, ação é o que gera qualquer transformação. Se você não agir, nada acontece. Então você precisa começar de algum ponto, não importa que ponto, mas a motivação ela é essencial para isso. O problema é que a comparação é uma ladra dessa alegria e também dessa motivação. E faz muitas pessoas desistirem daquilo que elas se propuseram. Você talvez já tenha vivido isso. Você em algum momento pensou o seguinte, puxa, eu quero isso para minha vida. Você se motivou e aí você parou no meio do caminho. E por que é tão importante hoje, nesse momento que a gente está vivendo, falar sobre comparação? Porque hoje
nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, através das redes sociais, com comparações. O tempo todo a gente olha a vida perfeita de outra pessoa. E aquilo, essa comparação que inconscientemente muitas vezes nós fazemos e é muito rápida, isso rouba a nossa motivação. E se rouba a motivação, eu paro, eu não continuo. Faz sentido isso para você? A gente muitas vezes usa a vida do outro que a gente viu ali na rede social para avaliar a nossa vida, como se fosse um parâmetro real, como se fosse um parâmetro verdadeiro. Você compara a sua vida com os teus problemas, com todo o caos que talvez você esteja vivendo hoje, com os desafios que você tem, com as suas circunstâncias, com uma vida perfeita e recortada lá na rede social. Ou seja, você usa a vida de outra pessoa para avaliar a sua. É uma régua totalmente sem noção, sem nexo nenhum. É como se você estivesse comparando banana com alface. São alimentos, mas totalmente diferentes. Faz sentido isso para você? Então, eu quero falar hoje só sobre a comparação, porque nós hoje, o tempo todo, estamos sendo bombardeados por essas comparações. E isso, além de tirar a nossa motivação, ela adoece a nossa, escreve aqui, autoestima, a nossa autoestima. Isso é muito perigoso. Isso eu diria que é mais perigoso, boa, Nadir, enganação. Faz sentido, sim. Porque ninguém mostra, Nadir, o seu bastidor na rede social. Ninguém mostra o dia que não deu certo, o dia que você falhou. Poucas pessoas fazem isso, pouquíssimas pessoas. Elas não mostram que ali, naquela foto, por exemplo, da família perfeita, num dia especial, aquele é um recorte, muitas vezes, de uma família desestruturada, de uma família que está envolvida em brigas, uma família que o tempo todo ali não existe harmonia. Ela não mostra isso. O que ela mostra? Ela mostra apenas esse recorte de felicidade. Aí você olha e fala, nossa, olha que família feliz. E aí você olha para a sua e fala, nossa, minha família tem tanto problema, né? Minha família tem isso, tem aquilo. E aí isso é o grande perigo, que é adoecer a sua autoestima. Boa, Nadir, autoestima. Adoecer a sua autoestima. E aí a gente precisa entender primeiro o que é autoestima. Muita gente acredita que autoestima é o externo, é apenas o externo. Então, se eu estou com autoestima baixa, basta eu cortar o meu cabelo, basta eu fazer uma maquiagem bonita, basta eu ter uma roupa bonita, que aí isso vai aumentar a minha autoestima. Isso é, digamos, uma falsa sensação. Oi, Emi, seja bem-vindo. É uma falsa sensação. Isso, Nadir, mostra o mundo ideal. É o que as pessoas fazem nas redes sociais. E o perigo para quem olha e cai nessa armadilha da comparação é achar que a vida dela é uma porcaria. Só que ela está usando, como eu disse, uma régua totalmente distorcida, porque ela pega a vida de uma outra pessoa para avaliar a própria. Mas ela não sabe os bastidores dessa outra pessoa, né? Do que ela vive, da circunstância. Então a gente precisa entender que essa comparação, ela precisa diminuir bruscamente na sua vida. Por quê? Adoecendo a sua autoestima, você está construindo dentro de você uma autoimagem extremamente negativa. Porque a autoestima não é apenas o externo, é uma parte. Mas o principal da autoestima é a maneira como você se vê, como você se enxerga, como você se trata nos piores momentos. Isso é autoestima. Como eu me vejo, quem sou eu para mim mesmo? Como é que eu me olho? Eu me olho como uma pessoa capaz? Eu me olho como uma pessoa que consegue realizar aquilo que deseja? Eu sou uma pessoa que
me sinto um vencedor, uma vencedora? E como que eu me trato? Principalmente nos piores momentos, quando alguma coisa dá errado. Eu vou lá e fico me martirizando com palavras, com pensamentos. Ah, como você é burro. Nossa, como você é idiota. Como você é estúpido. Ou eu consigo me separar do resultado. Porque guarda uma coisa muito importante. Você hoje talvez viva um momento difícil. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que você até não vê saída para as questões que você está vivendo. Faz sentido isso? Você talvez se sinta angustiada, você talvez se sinta alguém até incapaz. Por quê? Porque os seus resultados até aqui, seja profissionais, amorosos, de saúde, o resultado que você olha não é o que você gostaria de ter. Por isso que eu digo, a vida que a gente tem, ela precisa fazer sentido para que você tenha ótimos resultados congruentes com aquilo que você deseja. Só que talvez hoje você esteja infeliz e aí você olha para a sua vida e você acredita que você é esse resultado que você tem hoje. Oi, Jaqueline, que legal você aqui, seja bem-vinda. E você não é o resultado que você teve. Um resultado é apenas um resultado. O que as pessoas chamam de fracasso é apenas um resultado, assim como o que as pessoas chamam de sucesso e valorizam tanto é apenas um resultado. E você não é, a sua identidade não é esse resultado, a sua identidade não é esse fracasso, a sua identidade não é esse sucesso. Essa não é a sua identidade. Essa não é a sua identidade. Faz sentido isso para você? Isso é uma coisa que você precisa guardar e interiorizar. Você, a sua identidade, quem você é, não é o resultado que você tem hoje. Oi, Eloide, seja muito bem-vinda. Bom dia novamente, né? Estávamos em mentoria até agora. Então entenda que você não é o resultado que você tem hoje. Só que quando eu tenho uma autoestima doente, adoecida, eu passo a acreditar que sim, esse resultado sou eu. E você não é esse resultado. Oi, Neide, seja muito bem-vinda. Você não é. Você não é. Só que essa autoestima doente, ela tira a sua confiança. E a confiança é necessária para você agir. Você só vai agir se você confiar em quem você é. Se você confiar que realmente você é capaz. Se você confiar que você é uma vencedora. Se você confiar nos teus talentos, nas suas habilidades, no seu conhecimento. Porque se eu não confio em mim, eu não vou agir. E sem ação, a vida não acontece. É por isso que você talvez esteja buscando coragem para fazer uma grande mudança na sua vida. Coragem é ação. A própria palavra diz isso. Boa tarde, Neide. Eloide, eu não sou esse resultado. Exatamente, você não é a sua identidade. Oi, Rose, seja bem-vinda. Você não é esse resultado que você tem hoje. Você tem uma identidade, você tem os seus valores, os seus princípios, você tem a sua história. O problema da comparação é que eu pego muitas vezes um momento ruim que eu estou vivendo e comparo com uma vida que é de rede social. E aí eu falo, nossa, essa pessoa, ela tá melhor do que eu, nossa, ela é mais inteligente, ela é mais bonita, ela é mais isso, ela é mais aquilo. E não é. Aquilo é um recorte. É um recorte. As pessoas não mostram a sua realidade. A comparação, presta muita atenção, ela vira muitas vezes um julgamento contra você mesma. A comparação leva você a se julgar de maneira inferior, mas sem elementos. Um julgamento, e aí falando num plano mais jurídico, oi Dai, seja bem-vinda, num plano mais jurídico, teoricamente um julgamento, ele acontece baseado em fatos, né? Uma investigação e fatos. Quando você se compara a alguém, a alguma situação,
aquilo que o outro está vivendo, e principalmente quando você se julga a partir de um recorte que você vê na rede social, você não está fazendo o julgamento com os elementos necessários. Por quê? Porque você não sabe o que está por trás daquele recorte. Tem muita gente na rede social, por exemplo, ostentando coisas, né, que não é real. Tem absurdos aí, eu sei porque eu já recebi ofertas disso. De você, por exemplo, ostentar riqueza. E sabe o que as pessoas oferecem? Tem empresa, e eu juro para você, tem empresa hoje que oferece isso para influenciadores, para pessoas que usam a rede social para o seu trabalho, para vender alguma coisa. Essas pessoas alugam um cenário de um jatinho, um avião, sabe? Um jato particular. E aí você vai lá, é um estúdio que tem um ambiente de um jato, tem uma poltrona, tem lá uma janela. E aí tem uma sessão de fotos e de filmagem para você usar nas redes sociais, para você ostentar uma riqueza que você não tem, mas que acaba muitas vezes o que? Atraindo pessoas para acreditarem que, nossa, aquela influencer é próspero. Eu já recebi oferta para, você não quer aqui, tal, tem vários pacotes, inclusive. Obviamente, eu nem respondi, porque não faz, para o meu trabalho, para os meus valores e princípios, não faz sentido nenhum. Eu querer mostrar uma coisa que eu não sou. Eu uso, inclusive, a minha rede social, ela é quase 100% focada na minha parte profissional. Eu mostro muito pouco da minha vida pessoal, né? Às vezes minhas filhas, minha esposa, tenho mostrado muito, claro, meus treinamentos, porque eu acredito que isso ajude as pessoas a terem um incentivo, principalmente para cuidarem da sua saúde. Mas qual o propósito disso? Cada um sabe o que faz, mas para você que muitas vezes cai nessa armadilha da comparação, oi Priscila, oi Zélia, é muito perigoso. Por quê? Porque isso vai abalando a sua autoestima. E aí você vai usando a vida de outra pessoa, como eu disse, para avaliar a sua e julgando a sua vida, a sua história e quem você é de uma maneira muito, muito pesada. Porque lembra, a autoestima é também a maneira como você se trata. E aí você vê a vida maravilhosa de alguém e você fala, nossa, eu não alcancei isso. Nossa, eu com essa idade, eu não tenho o que essa pessoa, talvez com menos idade do que eu, tem. E isso acaba com o quê? Com a sua motivação. Motivação. E aí quando acaba com a tua motivação, o teu motivo para agir, você para. Você para. E quando você para, a sua vida trava. Simples assim. Simples assim. Como é que você vence o medo de agir? Você vence com pequenas ações. Com pequenas ações. Só que se eu começo a acreditar através da rede social que eu sou pior do que a pessoa lá que eu acompanho, que eu não sou capaz de alcançar o que a pessoa mostra lá, ostenta um resultado, é óbvio que eu não vou ter um motivo para agir. Eu simplesmente melhor eu desistir. Porque aqui guarda uma coisa importante. Oi, Patrícia. A sua mente o tempo todo quer garantir a tua sobrevivência. E economizar energia é fundamental. Para a tua mente, o que importa é você sobreviver. A tua mente não está nem aí se você é feliz ou infeliz. Se você está triste ou alegre, a sua mente não se importa com isso. Ela se importa, em primeiro lugar, com sobrevivência. Você está vivo? Ótimo. Nossa, mas eu estou aqui vivo e não estou feliz com a minha vida. O importante é que você está vivo. Para a tua mente é isso. O importante é que você está vivo. A comparação, ela precisa ser controlada. Ela precisa
ser estancada da sua vida. Só que agora é onde o bicho vai pegar aqui, tudo bem? O problema é que muitas vezes você chegou à vida adulta com uma autoestima adoecida, com uma autoestima baixa. A Neide, às vezes sua vida está até melhor. Exatamente, Neide, porque sua vida não é uma mentira. Por isso não pode comparar, né? Exato. Às vezes a sua vida não está ruim ou nem está tão ruim quanto você imagina depois que você se compara. Por isso que a única comparação que você deve utilizar na sua vida é a comparação com quem você foi ontem. A comparação com você. Ontem eu não fui tão bem, hoje eu melhorei. Essa comparação, ela é salutar para você, é saudável. Essa comparação, ela vai, inclusive, te impulsionar a crescer. Agora, quando eu me comparo a você, são realidades diferentes, são contextos diferentes, são histórias diferentes, são habilidades diferentes. Não faz sentido a gente se comparar. Não faz sentido. Existem coisas que você é muito boa. E nessas mesmas coisas eu sou péssimo. Assim como o contrário. O jogo tem que ser você contra você, né? Ou contra não, você e você. Para que aí sim você comece a agir. Ação. Guarda isso. Coragem é ação com preparação. Coragem é ação com preparação. A coragem que você quer para mudar a sua vida é como um músculo. São pequenas ações que fazem você voltar a agir, a voltar a destravar a sua vida, a dominar os medos que você sente, porque a maioria dos medos são imaginários, a maioria dos medos não existe. A maioria dos medos está aqui, na tua mente, nos teus pensamentos, e que são muitas vezes alimentados por essas comparações. Oi, Terê, seja bem-vinda. Adai, verdade. Eles são alimentados por essas comparações. Então, uma maneira de você dominar essas comparações, primeiro, toma cuidado, e aí de uma maneira muito prática, toma cuidado com quem você se deixa influenciar, né? O que é um influenciador ou uma influenciadora? Alguém que te influencia a ter um determinado comportamento, estilo de vida. E claro que isso é muito rentável, principalmente para quem influencia. Para quem influencia. Tem gente que vai te influenciar de uma maneira muito positiva, né? De uma maneira muito positiva. Eu busco fazer isso de alguma maneira, como eu disse, quando eu compartilho, venho compartilhando, por exemplo, todo o meu processo de maratona, que aliás eu vou realizar nesse domingo, eu tô o meu objetivo é te influenciar, não a ser um maratonista, se você for, melhor ainda, mas te influenciar a praticar exercício físico, a se cuidar, a ter um tempo para você. De uma certa maneira, se você me segue, se você gosta do meu conteúdo, eu posso te influenciar de uma maneira positiva. O problema é que muita gente se torna um influenciador ou uma influenciadora e vai ganhar muitas vezes dinheiro em cima de algo que ela nem pratica. Isso, boa, Elodie. Tem gente que influencia a gente até a mentir. Exatamente. Harumi, seja bem-vinda. E talvez essas pessoas que vão te influenciar, elas vão, na verdade, adoecer ainda mais a sua autoestima, porque elas não estão preocupadas realmente em te fazer bem. Elas estão muito mais preocupadas em vender algo para você. Então é um produto que ela vai te oferecer, é uma roupa, é um shake qualquer. Então toma muito cuidado. Oi, Elisângela, boa tarde, seja bem-vinda. Por isso que o primeiro passo é diminua o número de pessoas que você segue nas redes sociais.
Começa a avaliar bem por que você precisa seguir talvez tanta gente na rede social. E começa a perceber, essa pessoa, quando eu vejo, por exemplo, um conteúdo dela, aquilo me traz algo bom? Ou quando eu olho e falo, nossa, eu queria tanto ter a vida dessa pessoa, nossa, quer dizer, você já entra nesse campo da comparação. Porque se você já entra nesse campo da comparação, eu garanto para você, essa pessoa não é uma boa pessoa nesse momento para você seguir. Por quê? Porque ela vai te deixar para baixo. Ela vai te deixar mal. Eu aprendi isso quando não tinha nem o Instagram ainda, era o Facebook. Vocês lembram do Facebook? Isso lá, 12, 13 anos atrás. O Facebook existe ainda, óbvio, não estou brincando, mas é que o Facebook perdeu aí a sua potência, né? O Instagram entrou com mais força nisso. Mas eu vivi uma depressão silenciosa. E eu passava muito tempo, porque eu estava ali num processo depressivo, eu passava muito tempo rolando a tela do Facebook. E, boa, Heloísa, obrigado. Live com almoço, como você diz. Ultimamente estou entrando aqui só nesse horário. Muito obrigado. E eu ficava muitas vezes me comparando ali, porque as pessoas postavam suas fotos, quase não tinha vídeo naquela época, era muita foto. E eu falava, nossa, olha como ele está feliz, nossa, olha como essa pessoa está alegre. E aquilo me fazia mal. No fundo, aquilo me fazia mal, porque eu falava, nossa, ela está bem e eu não estou. E na época eu não entendia por que eu estava mal, por que eu não conseguia ter a mesma felicidade, por que eu não conseguia curtir as minhas filhas, como naquela foto que eu estava vendo lá de um amigo, de uma pessoa que eu conhecia. Então, diminua o tempo ou diminua a exposição a essas comparações. A Elisângela, acho que fui traída e trocada, infelizmente ficou comparando a pessoa que te traiu, é isso, Elisângela? Ela ficou te comparando. Isso que aconteceu com você, se é isso que eu entendi aqui, tem a ver com o que eu falei da identidade há pouco. A comparação que alguém faz para você, usando você, quando nós temos uma autoestima saudável, eu fico me comparando, entendi, eu fico me comparando. Quando eu tenho uma autoestima adoecida, e a autoestima é a maneira como eu me enxergo, a maneira como eu me trato, especialmente nos piores momentos, se eu não tenho uma autoestima saudável, eu transformo aquela crítica ou o resultado da minha vida na minha identidade. E a gente precisa separar isso. A sua identidade, ela é representada pelos teus valores, pelos teus princípios, pelo teu conhecimento, pelas tuas habilidades. Essa é a tua identidade, essa é a Elisângela. Agora, resultados, comparações de outras pessoas são apenas opiniões e nada a ver com a tua identidade. Tudo bem? Só que quando eu estou com a autoestima adoecida, a tendência é eu deixar que tudo se misture. Tudo bem? E aí falando aqui, eu fico respondendo para você, né? Eu fico me comparando. Diminua primeiro essa exposição a essa comparação. Não sei através do que você se compara, mas diminua isso. Mas o principal, você precisa cuidar dessa ferida da traição, porque essa ferida está ativa, a emoção está ativa. Então o que acontece? Toda vez que você, por exemplo, olha, sei lá, uma foto do seu ex com a atual, com a ferida aberta, vai te machucar. O que é uma ferida emocional? Oi Silvia, seja bem-vinda. Uma ferida emocional é como uma ferida física. Vamos imaginar que lá na tua infância, por exemplo, você estava andando de bicicleta, caiu uma vez e ralou os joelhos.
quando você, lá na infância, tocava no seu joelho, doía, não doía? Doía muito. Só que, se você tratar a ferida naquele momento, passar lá um mertiolate, não sei nem, a mertiolate existe aí, na minha época eu ralava muito o joelho, né, porque eu jogava futebol, então era mertiolate e ardia, né? Acho que existe ainda, né? O mertiolate, você vai passar lá o mertiolate, vai limpar, claro, enfim. E aí, anos depois, você pode até ter ficado com uma cicatriz ali no joelho, que ralou porque você caiu da bicicleta. Mas se você tocar hoje nesse joelho ralado, existe mertiolate. Obrigado, Elisângela. Se você tocar hoje no joelho, na cicatriz do joelho, não vai doer. Faz sentido? Isso comparando... Oi, Michel, seja bem-vindo. Comparando é o que a gente faz, por exemplo, na hipnoterapia. É tirar a sensibilidade daquela ferida, para você não sofrer mais. E muita gente fala assim, em hipnoterapia eu vou esquecer, né, do que aconteceu. Não tem como você esquecer. Tem como você não sofrer mais. Não sofrer mais. Agora, vamos imaginar a mesma situação. A Neide, já fui assim, de me comparar, mas hoje eu valorizo muito. Boa, Neide. Oi, Danilo, seja bem-vindo. Agora, vamos imaginar que você lá, criança, caiu, joelho ralado, mas você não tratou. Você não passou, você não limpou, você não passou o mertiolate, não pôs o band-aid. E imagine que essa ferida continuou aí aberta e te machucando. Hoje, quando você vê qualquer coisa relacionada ao seu ex, Elisângela, é como se você tocasse naquela ferida. Mesmo anos depois, ela tá o quê? Doendo. Entendeu? Por isso você precisa cuidar dessa ferida da traição. Porque ao cuidar dessa ferida da traição, eu garanto para você, quando você olhar para qualquer coisa, você não vai sofrer nessa comparação. Você nem vai sofrer. E acho que você nem vai ter nem querer se comparar, entendeu? Por quê? Porque no momento que você cura essa ferida emocional, de uma certa maneira você está cuidando do quê? Da sua autoestima, da sua autoimagem. E aí tem, claro, todo um processo que, no caso da hipnoterapia, a gente faz. Oi, Cléo, seja bem-vinda. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se isso está fazendo sentido para você. E um problema da comparação, além de te abalar a sua autoestima, é muitas vezes te levar para as direções erradas só porque você está vendo o que o outro está fazendo. É você achar que a partir de agora você tem que fazer dessa maneira. Quer ver um exemplo muito simples de você entender? E aí eu falo muito, por isso que eu pelo menos tomo muito cuidado no meu trabalho aqui usando a rede social, e que a rede social ela é importante, mas eu tomo muito cuidado com aquilo que eu vou falar para você. Eu tomo muito cuidado com a dica que eu vou te dar. Por quê? Porque às vezes o que eu vou falar não vai servir para todo mundo, ou se eu ficar contando coisas que eu aplico em mim, por exemplo, serve para todo mundo. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu fiz um desafio interno meu, eu comigo mesmo, até registrei aqui. Foram 366 dias, ou seja, 1 ano e 1 dia, sem tomar banho quente. Eu gosto dessa pausa dramática, porque as pessoas falam, nossa, ele ficou 1 ano sem tomar banho. Não, sem tomar banho quente. Foi 1 ano inteirinho só tomando banho gelado, sem falhar nenhum dia, seja um dia quente ou um dia frio. 366 dias. Eu no final que eu divulguei isso para falar, né, sobre a questão da disciplina, de você vencer o desconforto, enfim, o que eu fiz comigo foi um experimento, digamos assim, para testar o meu desconforto, para eu testar a minha disciplina, para me ajudar em outras áreas da vida. Mas eu sei que isso não é para todo mundo. Eu não posso chegar e falar assim, você quer ter mais disciplina na sua vida? Toma banho gelado durante 1 ano. Vai dar certo. Eu não sei a sua circunstância, eu não sei se você tem uma enfermidade, eu não posso. E isso muitas vezes leva as pessoas para a direção errada. Existe muito influenciador ou influenciadora que dita uma regra que talvez tenha dado certo para ela e
você, nessa comparação, você fala, é isso que eu tenho que fazer. Ou seja, você vai para uma direção totalmente oposta daquela que você deveria ir e que tem a ver com você e com a tua identidade. É por isso que autoconhecimento é tão importante na vida de cada pessoa. Porque se eu não me conheço, eu vou deixar que, de uma certa maneira, a minha identidade seja construída pelo que as pessoas falam de mim. E a sua identidade, ela é única por quê? Porque ela representa aquilo que você acredita, os teus valores, os teus pensamentos. Essa é a identidade, os teus princípios. É por isso que, infelizmente, tanta gente é manipulada no mundo. Porque não tem autoconhecimento, não sabe qual é a identidade. Então, aí é fácil de eu ser manipulado por outra pessoa que vem com uma conversa, digamos, bem construída. A comparação te leva muitas vezes para a direção errada. Além, obviamente, de adoecer a sua autoestima. Faz sentido isso para você? Então, a melhor comparação, como eu disse há pouco, é você com você mesma. É você com você mesma. É a comparação mais justa com quem você foi ontem, para que você melhore o seu hoje. E isso, ser influenciada. Isso, Eloide, alienadas. Isso, Neide, ser influenciada. A Nadir, autoconhecimento salva vidas, sem dúvida nenhuma. Começando pela sua própria, né, Nadir? Salvando a sua própria vida. Quando você tem autoconhecimento, você tem clareza. E principalmente você dá sentido à sua vida. Você dá sentido à sua vida. Porque essa comparação, e aí eu quero que você entenda uma coisa, eu falei aqui muito da rede social, correto? Mas essa comparação, ela começa com uma autoestima adoecida. E muitas vezes você tem esse padrão de se comparar, sabe por quê? Porque você foi ensinada a isso. Como assim, Gato? Como é que eu fui ensinada a isso? Através do que você viveu na tua história, especialmente na sua infância. Tem muita gente que eu já atendi através da hipnoterapia e que a gente conseguiu mudar esse padrão. Tem muita gente que era comparada, ou, sei lá, com o irmão ou irmã mais velha, com o primo ou a prima, com o amigo mais inteligente da sala de aula, com o vizinho, com a vizinha. Alguém aqui já viveu isso? Escreve eu aqui se você já viveu essa comparação. Olha para a tua infância e veja se isso não acontecia. Porque a partir daí é um padrão que se instalou em você. Oi, Tita, seja bem-vinda. É um padrão que se instalou em você, de se comparar. É algo que, digamos, está enraizado aqui dentro de você. Oi, Dirlene, seja bem-vinda. Eu fui tão comparado lá na infância. Heloídia, minha mãe, a sua mãe te comparava. E te comparava com quem? Pensa nisso. Quem te comparava e com quem? Boa tarde, Dirlene. Com quem que ela te comparava? Porque muitas pessoas, como eu estava falando, através da hipnoterapia, eu ajudei nessa questão da comparação, e o impacto disso na vida adulta era tão grande. Por quê? Porque a pessoa ainda na vida adulta, ela estava buscando uma idealização que foi projetada pela mãe, pelo pai, pela avó, pelos amigos e tudo mais. Tem gente que hoje adulta, está querendo o quê? Mostrar para a mãe, por exemplo, como a Eloide falou que a mãe ou o pai, que ela não é tão ruim ou tão burra ou tão feia como a mãe e o pai diziam em relação ao irmão ou a irmã mais velha. Faz sentido isso? Oi, Naira. Oi, Naira, seja bem-vinda. Isso com quem? Com quem ela te comparava, Eloide? Porque a comparação, você vai comparar com outra pessoa, né? E na infância, isso infelizmente é muito comum. É uma maneira, muitas vezes, que os pais usam
de querer estimular o filho a melhorar em alguma situação. Nossa, lá, o seu irmão é tão estudioso, por quê? Porque talvez você não está estudando do jeito que queria, que os pais queriam. Nossa, lá, o seu irmão, sua irmã tiram notas 10 e você não consegue. E aquilo para a criança, isso que eu gosto sempre de enfatizar. Nós adultos hoje temos algo que nos permite lidar com essa situação, que é o fator crítico, uma consciência crítica daquilo que nos fala. Só que a criança não tem esse fator crítico. Então ela vai achando que ela é pior, que ela nunca é boa o suficiente para agradar a mãe, para ter o carinho e o amor da mãe. E tem gente que está vivendo a vida para provar para a mãe, para o pai, lá da infância, que ela merece ser vista, que ela merece ser elogiada, que ela merece um carinho. Oi, Dani, seja bem-vinda. Que ela merece simplesmente a atenção da mãe e do pai. E é por isso que ela se compara tanto. Por quê? Porque ela nunca se acha boa o suficiente. Lembra da autoestima adoecida? Por mais que ela faça, por mais que isso, ela nunca se sente boa o suficiente. Por quê? Porque a mãe ou o pai, e aqui não é um julgamento da mãe e do pai, não é... porque a gente sabe, cada mãe, cada pai, como você, tem a sua história, tem toda, né, as circunstâncias que cercaram a vida dessas pessoas. Você está buscando ser boa o suficiente para o pai e para a mãe. E aí você se compara. Só que é uma luta sem fim. Quer dizer, existe um fim desde que você cure essa ferida emocional. Mas é uma luta sem fim, por quê? Porque não tem como você se comparar a outra pessoa. É uma comparação sem nexo. É você comparar um carro com uma caneca. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma caneca com um carro. E a mesma coisa, você está aí muitas vezes se comparando a outra pessoa, comparando a sua vida, a sua circunstância, com a vida, o recorte de uma vida perfeita lá do Instagram, aqui do Instagram, do TikTok ou de qualquer outra rede. E você só sai perdendo, só tem uma pessoa que perde, que é você. Ninguém vence, só você perde. Só você perde. Então a vida de coragem que você merece, que eu sempre digo aqui, a vida de coragem, a vida que é boa para você, ela começa quando você age. Quando você age. Oi, Rosângela. Oi, Zita. Quando você age. Quando você desiste é por quê? Porque simplesmente muitas vezes você foi influenciada por essa comparação. E aí você acha que você não vai conseguir. Porque você tá velha demais, porque o outro lá que você viu, ele sabe mais do que você. Acredita no teu potencial, acredita na tua identidade, nos teus valores, nos teus princípios. Acredita em quem você é, sem se comparar com o outro. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a sua história. Ninguém tem os desafios que você superou. Ninguém. Então você é uma pessoa, podemos dizer, uma pessoa única no mundo. Todos nós somos únicos. Por sermos únicos, nós não podemos nos comparar com outras pessoas, porque a comparação, ela não é no mesmo patamar. Ela é desigual. Compare-se com quem você foi ontem. Compare-se com os teus resultados de ontem. Não com o resultado de uma outra pessoa, que pode ser aí um picareta que aluga um jatinho para tirar foto e posar de rico. Porque isso acontece. Isso acontece. Tem acontecido. Agora, ao mesmo tempo, presta muita atenção. Existe uma diferença entre
Oi, Luciana. Entre comparação e modelagem. Escreve aqui modelagem. Quem fala muito de modelagem é o Tony Robbins. Quem não conhece o Tony Robbins é um grande treinador de pessoas americano. Eu já tive a honra e o prazer de estudá-lo, ler os seus livros, e o Tony fala muito de modelagem. O que é modelagem? Entenda, a comparação, ela parte de um princípio de julgamento e principalmente de auto-julgamento. Boa Dilene, boa Nadir, modelagem, boa Neide. A Nadir conhece o Tony, maravilha. A comparação parte do princípio do julgamento e principalmente de um auto-julgamento. Eu me comparo a você. Por exemplo, eu e o Tony Robbins, nós trabalhamos com pessoas, correto? Tony Robbins vive num contexto e eu vivo num outro. Se eu me deixasse atingir pela comparação com Tony Robbins, se eu fizesse uma comparação com Tony Robbins, eu provavelmente não faria mais nada. Por quê? O Tony Robbins é muito maior do que eu, tem, sei lá, milhões de seguidores. Eu tenho aqui 40 mil seguidores. Enfim, são vidas totalmente diferentes. Comparação é eu me auto-julgar. Nossa, eu sou ruim. Eu não sou tão bom como o Tony Robbins, eu não falo tão bem quanto o Tony Robbins. Então, auto-julgamento é isso. Eloy, já assisti alguns vídeos dele, boa, recomendo sempre. O Tony é um grande mentor para mim. Isso é comparação. Modelagem é você observar, por exemplo, uma pessoa que você admira. Oi, Rosa, seja bem-vinda. E você, por exemplo, pegar aspectos positivos dessa pessoa e que você gostaria de ter na sua vida e modelar, ou seja, entre aspas aqui eu vou colocar, tá? Copiar essas ações e esses comportamentos. Seabra Mato, seja bem-vinda. Isso é modelar uma pessoa, você modelá-la, ela é um modelo para você. Então, o que esse modelo tem de positivo? Puxa, a integridade, a consistência, a disciplina. Então, o que essa pessoa faz para ter disciplina? Nossa, olha lá, ela acorda às 6 horas da manhã, ela estuda, ela medita, ela vai treinar, ela trabalha. Eu posso modelar esse comportamento, faz sentido? Por quê? Porque eu quero ter algo parecido com isso. Entende a diferença de modelagem e comparação? Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Escreve aqui se você entendeu. Oi, Sérgio. Você compara, presta atenção. Na modelagem você vai comparar os processos. O seu processo e o processo de outra pessoa. Mas você não vai comparar resultado. A Dirlene, pegar como modelo, ter uma ideia de como fazer. É isso, é exatamente isso. Você modela o processo, Dirlene. Eu, por exemplo, modelei muito o Tony Robbins. Eu modelo muito um cara chamado David Goggins. David Goggins. Ele é um ex-SEAL, um cara que trabalhava no exército americano. E eu modelo muito para a questão do treinamento, do meu treinamento de maratona, para não desistir. Eu modelo o processo. E tem coisas que eu falo, pô, faz sentido, e tem outras que não. O David Goggins, por exemplo, é um cara, não vou chamar meio maluco, inclusive, que o cara corre com perna quebrada. De verdade, não é brincadeira não. Ultras maratonas de perna quebrada. É dele. Eu vou modelar. Eu olho esse processo, hoje não faz nenhum sentido para mim, por exemplo, se eu quebrar uma perna, não vou continuar. Isso sou eu. Mas eu comparo o processo, mas eu não comparo o resultado. Faz sentido? A Heloíde, ela come saudável. É um parâmetro para você modelar. Exato. Placas de Barueri, seja bem-vindo. Você modela processo e não resultado. Quanto tempo essa pessoa leva para fazer isso?
o que ela fez de diferente. Então, modelagem é muito importante. Então, por isso que eu falo de quem te influencia hoje. Dá uma limpa no teu Instagram aí. Uma coisa que mudou muito a minha vida, eu seguia muita gente no Instagram, muita gente. Hoje eu sigo poucas pessoas. Por quê? São pessoas que fazem sentido para mim. E talvez você seguiu lá uma pessoa por um conteúdo, até eu mesmo, você começou a me seguir por um conteúdo e tá aqui, e talvez o que eu falo não faça nenhum sentido para você. Me deixa, para de me seguir, tá tudo bem. Porque você precisa ter bons modelos que façam sentido para a vida que você quer ter. Por exemplo, vou pegar aqui o que a Heloísa escreveu. A pessoa, você quer comer saudável. Você vai seguir, você vai modelar alguém que não come saudável? Não faz nenhum sentido. Você vai modelar pessoas como que elas comem saudável, que desafios que ela enfrenta, como que ela se vira através daquele desafio para continuar comendo saudável. É isso que você tem que buscar. Por isso que, novamente, essa comparação, ela destrói a alegria das pessoas. Ela destrói a felicidade das pessoas. E principalmente por quê? Porque ela faz você paralisar. Faz você paralisar. E muitas vezes você está comparando, pegando, por exemplo, a analogia aí da corrida. Imagina você numa corrida, numa pista circular. Vai ter gente que está na 20ª volta e você está na primeira. Aí você fala, nossa, esse cara da 20ª corre muito bem. Claro, ele corre bem porque ele já está na 20ª, porque ele já treina há tanto tempo. E você está começando. Foca em você. Compare-se com você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Era sobre isso que eu queria conversar hoje com você. Volto amanhã ao meio-dia para mais uma live Vida de Coragem. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, algum comentário, pode me mandar no direct que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Grande abraço, tchau!